Aline começar, né? Eu queria falar, nós estamos muito felizes com o trabalho da infância e da juventude, já está com 12 crianças. Olha que beleza. Começamos aí o trabalho em fevereiro e do nada, né? Assim, começando sem nenhuma inscrição e está crescendo a cada sábado. Mais uma criança, mais um jovem está chegando e o trabalho está vingando, graças a Deus. Aline, amiga, Olá, boa ok, noite. obrigada. Boa Fico noite. feliz de saber da juventude. Boa noite, todo mundo, obrigada. Hoje a palestra é sobre o livre-arbítrio e a responsabilidade. Eu peguei e pesquisei no Livro dos Espíritos, a palavra livre-arbítrio aparece pelo menos 58 vezes. Então, é bastante, vários assuntos do Livro dos Espíritos, em várias perguntas, a palavra livre-arbítrio aparece. Então, eu tentei fazer um resumo sobre tudo, de que toca o ponto livre-arbítrio, né? Mas, para começar, o livre-arbítrio é uma das propriedades fundamentais do espírito. Consiste na liberdade de fazer ou não alguma coisa, seguir um determinado caminho ou evitá-lo. É isso que queremos dizer com livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio é o poder que nós temos em escolher as nossas ações, que caminho nós vamos seguir. Cada um tem o direito de fazer o que quiser com a nossa vida, mas é importante também lembrar de que podemos fazer o que quisermos, desde que a gente não prejudique ninguém. Então, gostaria de relembrar aqui a expressão de tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E para o espiritismo também acho importante aqui só relembrar é que não existe o determinismo. O que significa isso é que os atos praticados não foram predeterminados, e por isso cada pessoa é responsável pelas suas escolhas. Também é importante aqui ressaltar de que o livre-arbítrio é desenvolvido juntamente com o desenvolvimento da inteligência e implica um aumento pela responsabilização dos atos praticados. Desculpa, deixa eu colocar no silencioso aqui, desculpa. Pelos atos praticados e está relacionado ao grau de livre-arbítrio que o espírito possui. Também, enquanto eu estava lendo, eu acho importante também, só para distinguir aqui, o instinto e a razão, de que nós sempre teremos o instinto, não importa o grau de evolução que nós estejamos, né? E o nosso instinto, ele não se engana. Já é a razão que nos permite ter o livre-arbítrio, mas é aí que também mora um problema. Infelizmente, a razão pode ser deturpada pelo nosso orgulho, pelo egoísmo, pelos maus vícios e etc. Então, ao mesmo tempo que temos a razão e temos o livre-arbítrio, temos que tomar muito cuidado com todos os vícios que pode atrapalhar nas nossas decisões, no nosso livre-arbítrio. E aí eu estava refletindo sobre algumas perguntas aqui. Então, a primeira é, ok, temos o livre-arbítrio desde a criação do espírito? E a resposta, na realidade, é: os espíritos são criados simples e ignorantes, nós somos aptos para o bem e para o mal, nós somos criados iguais, mas não sabemos de onde viemos, e é necessário que o livre-arbítrio faça o seu curso, né? Mas nos primeiros momentos de vida, a liberdade é quase nula. Podemos comparar, na realidade, o espírito assim que criado com uma criança, que à medida que ela vai amadurecendo, ela vai ganhando mais autonomia, mais responsabilidade. Então, é o mesmo com livre-arbítrio. Os espíritos, eles progridem mais ou menos seguindo o seu passo, né, na sua velocidade, tanto quanto a inteligência, né, obtendo inteligência e a moralidade. E os que são maus, assim, tornam-se por vontade própria.
Então, assim, há espíritos, sim, que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros que seguem o caminho do mal absoluto, desde a criação. Porém, o que eu vi é que a grande maioria segue o caminho do meio, entre os dois extremos, né? Podemos comparar, então, aqui que os espíritos é como uma criança que qualquer que seja a bondade, que a bondade deveria ser o instinto natural, e tem a necessidade de desenvolver e se esclarecer, né, tem que ser educado. E então, à medida do que vamos passando pelas fases da vida, vamos tendo mais autonomia e mais condições de botar em prática o nosso livre-arbítrio. Então, assim como existem homens bons e outros maus desde a infância, há espíritos bons ou maus desde o princípio, mas a diferença é que na infância a gente já traz os instintos e as influências das nossas vidas passadas, enquanto o espírito, quando é criado, como eu falei anteriormente, não tem nenhuma inclinação para o bem ou para o mal. Ele traz essas tendências e ele vai tomando a direção baseado no seu próprio livre-arbítrio. E porém, não importa o caminho que o espírito siga, é importante aqui ressaltar que todos nós precisamos adquirir experiência, precisamos adquirir conhecimento para chegarmos à perfeição. Então, cabe a nós decidirmos, né, usarmos o nosso livre-arbítrio para definir se vamos seguir esse caminho do aprendizado pelo amor ou pela dor. E é também importante aqui ressaltar que a faculdade dominante no homem, em estado selvagem, é o instinto. E depois, né, como que não... E depois é que a gente vai começando a ter mais a razão. Assim como a criança que começa a ter a liberdade e começa a ter mais responsabilidade pelos seus atos, né? E aí eu também, mas se o espírito é criado simples e ignorante e sem experiência, ele não é influenciado pelo meio onde ele encarnou? E aí a resposta é: Deus supre a sua inexperiência, ao traçar-lhe o caminho que deve seguir, como se faz com uma criança desde o berço. O livre-arbítrio, como eu falei anteriormente, é concedido gradativamente. A liberdade de escolha aumenta à medida que o livre-arbítrio se desenvolve. E é aí que muitas vezes os espíritos se desviam para o mau caminho, por não ouvir os conselhos dos bons espíritos. Quanto mais puro e desenvolvido é o espírito, mais ele será inclinado para o bem. E aí, mas o mundo e o ambiente que o espírito encarnou não vai influenciar nos seus atos da vida e não interfere, no final das contas, no livre-arbítrio desse espírito? E a resposta aqui é: o espírito ele é certamente influenciado pela matéria. Eis porque nos mundos em que os corpos são menos materiais que os da Terra, as faculdades se desenvolvem mais livremente. Entretanto, o instrumento não há faculdades ao espírito. De resto, é necessário distinguir que as nossas faculdades morais das faculdades intelectuais. Então, por exemplo, se um homem já tiver aquele instinto mau, um instinto assassino, é o seu espírito que possui aquela inclinação, e não o ambiente em que ele foi inserido, né? O que é importante aqui é o desenvolvimento do livre-arbítrio segue, de novo, a sua inteligência, e aumenta à medida que o livre-arbítrio, desculpa, é gradativamente concedido, e com isso as responsabilidades dos seus atos. Então, não importa o ambiente que nós estamos, nós precisamos saber lidar com as influências e tomarmos as nossas decisões. E aí também eu pensei aqui, mas e os costumes sociais? Não obrigam, em algumas ocasiões, um homem a acabar seguindo um determinado caminho, um caminho errado? E aí a resposta aqui é: não está o homem submetido às influências de opiniões também alheias e nas suas escolhas de ocupações, o costume, esse ambiente não seria um obstáculo para o livre-arbítrio, para o nosso livre-arbítrio?
E são os homens que fazem, né, os costumes sociais, não é Deus. Então, o livro dos Espíritos indica que se eles se submetem, é porque lhes convém. Isso é também um ato de livre-arbítrio, visto que, se quisessem, nós poderíamos rejeitá-los. Então, por que nos lamentamos? Né? Não são os costumes sociais que nós devemos acusar, mas o nosso tolo amor próprio, que nos leva a preferir morrer de fome a infringir os costumes que não seguem as leis de Deus. Então, é sempre importante a gente voltar ao princípio, quais são as leis de Deus, qual é a moral, né? Mas também não significa que a gente tem que sair afrontando todos os costumes e as opiniões, né, sem necessidade, apenas para alimentar a nossa vaidade. É sempre importante voltar a refletir qual é a lei de Deus, faz sentido ou não faz, e aí sim questionar e usar o nosso livre-arbítrio. Então, quando o espírito goza de seu livre-arbítrio, a escolha da sua existência corporal depende sempre exclusivamente da vontade desse espírito? E a resposta aqui é que o espírito tem sim a escolha, porém pode ser imposto em uma existência dependendo da sua inferioridade ou da má vontade daquele espírito. Se ele não se mostra apto para compreender o que seria bom para ele, pode sim Deus intervir nessa existência para servir à sua purificação e progresso, e ao mesmo tempo para servir-lhe de expiação. Mas à medida que a sua capacidade, da sua capacidade, o espírito terá mais liberdade para escolher as suas provas, né, a prova da sua reencarnação. Ele faz as escolhas futuras da sua existência, segundo o grau de perfeição que ele tem alcançado. Mas é bom ressaltar que uma coisa é o que a gente escolheu, planejou, mas quando encarnado, nós poderemos teremos o livre-arbítrio para escolhermos fazer ou não, e seguir o bem ou o mal. Então, o espírito é importante aqui também relembrar que o espírito perde momentaneamente a lembrança das existências anteriores, né? No entanto, tem às vezes uma vaga consciência e elas podem mesmo ser-lhes reveladas em certas circunstâncias pelos espíritos superiores, mas somente quando é necessário nos auxiliar, jamais para satisfazer qualquer curiosidade. Então, é dessa forma como o espírito possui o livre-arbítrio para seguir o caminho que desejar. Se ele cede às influências da matéria, e então sucumbe ante as suas provas, foi ele mesmo que escolheu. Então, aí pensei que não seria mais fácil já se nos fosse revelado todas as provas, as expiações que vamos passar, assim a gente já podia se preparar? Né, de falar assim, puxa, vou passar por isso, já vou me preparar. A resposta é, então, esse já o fez a espiritualidade, não é possível que os planos de existência futura sejam revelados, porque eles dependem da maioria das nossas decisões, né, do como o espírito vive a existência presente e das suas escolhas. Então, podendo mudar as provas e expiações da encarnação presente, depende do caminho que estamos seguindo. Mas, ao mesmo tempo, assim, depois eu refleti, que bem traria para a gente sabermos, né, das provas e expiações do futuro, né? E o conhecimento de todos os incidentes do caminho que nos tiraria da iniciativa, né, e também do uso do nosso livre-arbítrio, e causaria ansiedade e preocupações desnecessárias. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu consigo imaginar, se eu já soubesse as provas que eu ia passar, ia ficar bem ansiosa, né, e aí o espírito também deixaria de se arrastar pela fatalidade dos acontecimentos, falar, vou passar por aquilo, então nem vou tentar, né, talvez, né, e sem exercitar as aptidões que ele deveria exercitar e o seu livre-arbítrio. E também para o outro lado, né, se já soubéssemos de que iríamos ter sucesso em alguma coisa, já é assegurado que vamos ter sucesso, será que a gente não se acomodaria? Né, também é um ponto a se pensar aqui. Então, o, é,
a gente tenha o máximo de informação possível que não interfira no nosso livre-arbítrio. E aqui também tem um outro ponto, que é o sofrimento após o desencarne. Que os sofrimentos que os espíritos enfrentam após o desencarne são sempre consequência da maneira como eles viveram na Terra. São resultados dos laços que ainda existem entre o espírito e a matéria. Quanto mais estivermos desligados da matéria, menos sentiremos essas sensações penosas. Então, de novo, depende de como nós vivermos encarnados, do nosso livre-arbítrio, para afastarmos das más influências dessa vida. E precisamos trabalhar e dominar as nossas paixões animais. Nos esforçarmos para que não tenhamos ódio, nem inveja, nem ciúmes, nem orgulho, que não sejamos dominados pelo egoísmo, e que assim a gente consiga purificar a nossa alma e os nossos sentimentos, né, praticar o bem, e que não dermos ao devido valor a importância das coisas desse mundo o máximo do que merece, né, tentar não nos apegarmos tanto assim à matéria. E assim a gente já estará mais depurado, estaremos mais livres da matéria, e quando deixarmos esse mundo, não sofreremos tanto, né, a essa influência. Então, precisamos nos esforçar e trabalhar gradativamente todos os sofrimentos físicos que passamos, e nessa encarnação, e assim, no final, não sobrará nenhuma lembrança penosa, não ficará nenhuma impressão desagradável, e que dessa forma não afetará o espírito, somente o nosso corpo. E ao desencarnarmos, sentiremos felizes e libertos, com a tranquilidade e a consciência tranquila, né, não haverá por que termos o sofrimento moral. E aí também pensei, tem uma outra pergunta que é interessante, que é a duração dos sofrimentos dos espíritos pode ser eterna, esse sofrimento? E aí seria eterno se o espírito fosse eternamente mal, o que não é possível, né? Os espíritos, de novo, foram criados simples e ignorantes, e todos devem progredir num tempo mais ou menos longo, segundo a sua própria vontade, segundo o seu livre-arbítrio. Então, assim como uma criança, que pode ser, temos crianças mais precoces do que outras, todo espírito vai possuir a vontade de ser feliz, de se irresistível, de progredir. Então, à medida que a gente progride, melhoramos, não tem o porquê existir um sofrimento eterno, né, já que a gente nunca fica parado. E um outro item aqui que eu pensei, tá, e as influências dos espíritos em nossa existência, não interfere no nosso livre-arbítrio, né? E nossos guias e espíritos superiores, eles velam por nós, eles nos advertem de perigo sempre que necessário, porém, eles sempre vão fazer de uma forma oculta, para que os espíritos não contem, para que a gente não contem com esse apoio. A ação dos espíritos superiores que nos querem bem é sempre feita de forma a respeitar o nosso livre-arbítrio. Eles são como os pais, que oferecem o suporte para a criança aprender e obter a experiência. Mas precisamos adquirir às nossas próprias custas o conhecimento e evoluir. Os espíritos vão permitir que a gente exerça as nossas forças para alcançarmos os nossos objetivos. Sem isso, seria a mesma coisa que uma criança a quem os pais não permitissem que elas andassem sozinhas. Então, aqui lembrando que a influência dos espíritos nas nossas vidas jamais será fora das leis naturais. Então, a intervenção vai nos parecer oculta e natural. Assim, por exemplo, eles vão provocar um encontro de duas pessoas, que parecia ser por acaso, vão inspirar a alguém um pensamento para passar em um lugar, chamarão a nossa atenção para um determinado ponto, se isso devesse conduzir a um resultado que desejam obter. Mas sempre lembrando que, no final das contas, a gente conserva o nosso livre-arbítrio, por isso que depende a nós seguirmos ou não aquele pensamento, aquele impulso, aquela sugestão.
Então, o mesmo serve para as influências negativas de espíritos que irão utilizar das nossas predisposições para nos incitarmos a atos repreensíveis. Então, assim, mas não há nenhuma influência irresistível quanto se tem a vontade de resistir. Então, precisamos lembrar de que querer é poder. Então, até pensei, poxa, não dá nem para eu dizer que fui influenciada por um espírito, puxa vida, né? Não vai rolar essa opção de desculpa, infelizmente. E tem uma outra aqui também interessante, uma reflexão aqui, que se há espíritos ociosos que não se ocupam de nada útil. E sim, a resposta é, mas esse estado é sempre temporário e sujeito ao desenvolvimento de sua inteligência. Há espíritos que vivem apenas para si mesmo, na ociosidade que lhes pesa, mas cedo ou tarde isso vai pesar. A gente tem aquele desejo de avançar incutido em todos os espíritos, que a gente acaba descobrindo que é bom ser útil. Então, lembrando que estamos falando de espíritos que alcançaram o nível necessário para ter a consciência de si mesmos e de seu livre-arbítrio, né? Porque sua origem são como as crianças recém-nascidas e agem por instinto, mais do que por vontade determinada. Mas assim que que a gente obtém um livre-arbítrio, a gente vai ter aquela sensação de que, tipo, podemos até ficar um tempo ociosos, mas nenhum espírito consegue ficar na ociosidade por muito tempo. Um outro ponto aqui interessante, se alguém tiver perguntas, pode sempre me parar, tá, gente? Que eu já vou mudar para um outro assunto aqui, que é, e os animais? Têm livre-arbítrio? Eles não são simples máquinas como a gente acredita, mas a sua liberdade é de ação limitada e segue às suas necessidades fisiológicas, e não se pode compará-las com o livre-arbítrio do homem, sendo muito inferiores, e eles não têm os mesmos deveres que nós. E então, uma vez que o espírito entra no estágio de encarnação humana, ele conserva os traços do estágio anterior, ou seja, do período anti-humano, que eu achei interessante isso, depende da distância que separa dos dois períodos e o progresso realizado. Durante algumas gerações, ele pode conservar um reflexo mais ou menos acentuado do estado primitivo, porque na natureza não se faz uma transição brusca. Sempre haverá vestígios que vão desaparecendo à medida que nós vamos desenvolvendo a razão e, por consequência, nosso livre-arbítrio. Os primeiros progressos pode até ser mais lento, mas depois que a gente obtém a consciência, é uma progressão muito mais rápida. E aí também tem uma parte do livro dos Espíritos que fala sobre sacrifícios humanos. A cada ato que transgride as leis de Deus, Deus julga a intenção. Isso significa que os homens, sendo ignorantes, podiam até mesmo acreditar estarem realizando um ato louvável ao realizar sacrifícios humanos em nome de Deus. Porém, os homens, ao se aperfeiçoarem, a gente aprender, devemos reconhecer o erro e reprovar essas atitudes que não devem ser admissíveis para nenhum espírito esclarecido. Disse aqui, então, esclarecidos, porque muitos já compreendiam por intuição o mal que estavam fazendo, e que acabavam praticando assim mesmo somente para satisfazerem as suas paixões. Então, nesse caso, aumenta e muito a responsabilidade pelos seus atos. Então, sempre depende do quanto de conhecimento, tem aquela intuição ali, não devo fazer, mas vou fazer assim mesmo. Então, muito será cobrado, o que muito foi dado, muito será cobrado. E aí, entrando nessa seara, eu também pesquisei um pouco sobre o aborto. Então, segundo o livro dos Espíritos, a união entre o feto e o espírito começa na concepção, mas somente estará completa no momento do nascimento. No momento da concepção, o espírito designado a habitar o corpo que irá se formar liga-se por um laço fluídico
que vai se encurtando, mais ou menos até o instante do nascimento. Então, o choro do bebê ao nascer anuncia que ele entrou para o mundo dos vivos. Tá. Então, o aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção? A resposta no Livro dos Espíritos é: há um crime sempre que se transgrida a lei de Deus. A mãe ou qualquer outra pessoa comete sempre um crime ao tirar a vida de uma criança antes de seu nascimento, porque é impedir a alma de suportar as provas de que o corpo deveria ser o instrumento. Porém, no caso em que haja riscos à vida da mãe pelo nascimento da criança, é sempre preferível sacrificar o ser que ainda não existe ao da mãe. E eu achei importante trazer esse ponto mais porque, assim, no final, o espírito sempre vai possuir o livre-arbítrio para decidir o que quer fazer e ser responsável pelas suas ações. Aí também pensei aqui, e o consumo desenfreado dos recursos que estamos vivendo ultimamente, né? E a pergunta que foi feita no Livro dos Espíritos que eu vi é: o que pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e da segurança da caça, por exemplo, quando tem por objetivo apenas o prazer de destruir sem utilidade? Aí a resposta foi a predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é a violação da lei de Deus. Os animais destroem apenas para sua necessidade. Já o homem, que tem o livre-arbítrio, destrói muitas vezes sem finalidade, apenas por ganância. Este prestará contas do abuso da liberdade que lhe foi conferida, pois nesses casos ele cede aos seus maus instintos. Podemos então aqui refletir sobre o consumo de recursos desenfreados que estamos vivendo nos dias de hoje. A quantidade de destruição, de lixo produzido, alimento desperdiçado que poderia salvar milhões de pessoas, e o foco no lucro e não nas vidas. Então, tudo isso é uma transgressão das leis naturais. Estamos usando o nosso livre-arbítrio, mas, de novo, estamos transgredindo as leis morais. Precisamos refletir mais sobre isso. E também pensei aqui, e nas desigualdades de aptidões, por que Deus não concedeu as mesmas aptidões a todos os homens, né, quando comparamos as pessoas? E aí é só voltar aqui de novo de que Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um individualmente viveu mais ou menos tempo. Então, a diferença no grau de experiência e na vontade desse espírito de seguir, de usar o seu livre-arbítrio, é de que concede, que dá essa diferença, né, no aperfeiçoamento, de conseguir aprender mais rápido ou mais devagar, e que acaba dando essas diferenças que vemos hoje, né? A união de aptidões é necessária a fim de que cada um possa, mas essas diferenças é importante para que a gente possa cooperar para os desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de nossas forças físicas e intelectuais. O que uma pessoa não faz, o outro é capaz de fazer. E dessa forma, cada um tem a sua possibilidade de ser útil. E então usar o seu livre-arbítrio para trazer mais, ajudar o próximo, e sendo assim, ter um mundo mais solidário entre si. E é que necessário que então os habitantes também de mundos superiores, cuja criação deu-se antes da Terra, também possam vir aqui habitar e dar o exemplo para nós. Então também é aí que tem, às vezes, umas diferenças que vemos muito grande entre os espíritos encarnados, né? E é por isso também que uns com mais facilidade de aprendizado em determinadas áreas, outros espíritos em outras áreas, é tudo dependendo do tempo desse espírito, quão maturo ele é. Porém, é necessário também, o que eu acho aqui, a gente tomar cuidado, que o conhecimento do espírito nessa encarnação é fruto do seu mérito,
claramente vemos que não, mas aqui nessa encarnação não somos expostos ao mesmo nível de educação escolar e oportunidades de experiência, então também precisamos relembrar disso, né, nessa encarnação. Estamos ajudando o nosso próximo a conseguir diminuir esse gap da educação, das escolas que vemos hoje, como a gente pode ajudar nisso, né? Então, por isso que às vezes eu tomo, só para reforçar aqui na tal da meritocracia, né, de tomar um certo cuidado quando falamos disso. E outra coisa aqui é, mas e a posição social? Não é em geral um obstáculo à liberdade do espírito? E o mundo tem, sim, sem dúvida, as suas exigências, Deus é justo e tudo leva em conta, mas deixa-lhes a responsabilidade pelos poucos esforços que fazemos para superar os obstáculos. Então, de novo, isso significa que muito será cobrado a quem muito foi dado. E a alteração das faculdades tira do homem o seu livre-arbítrio em algum momento? E aí a resposta é sim. Aquele cuja inteligência está perturbada por alguma causa, já não é mais senhor do seu próprio pensamento. Então, ele já não tem a mesma liberdade, o mesmo livre-arbítrio para seguir. Mas, tal alteração é muitas vezes por uma punição ao espírito, que em anterior existência pode ter feito mau uso das suas faculdades, e por esse motivo, ele vai reencarnar num corpo com limitações, mas o espírito tem perfeita consciência e ele sofre com essa situação. E quando a alteração dessas faculdades do espírito é causada, por exemplo, por embriaguez e drogas, isso desculpa, então, os nossos atos repreensíveis? E a resposta é não. O espírito usou do seu livre-arbítrio para utilizar substâncias que irá privá-lo voluntariamente da sua razão para satisfazer a sua vontade. Então, em um lugar de uma falta, estaremos cometendo duas, né, a de cometer o ato e ainda de usar a embriaguez, né. Outro assunto aqui interessante também é se existe fatalidade, conforme o sentido da palavra em si, ou seja, todos os acontecimentos já estão pré-determinados, e a fatalidade, tal como se entende vulgarmente, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os acontecimentos da vida, qualquer que seja a sua importância. Se assim fosse, então, né, o homem seria só uma máquina, destituída de vontade. Então, entendemos que a fatalidade existe apenas no que diz respeito à escolha das provas e expiações que o espírito vai fazer ao reencarnar. Ao escolhê-la, a gente traça por nós mesmos uma espécie de destino, lembrando que as nossas escolhas são relacionadas ao nosso grau de evolução, mas o espírito, então, tem as provas de natureza física definidas, mas ele conserva o seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal e é sempre responsável por ceder ou resistir a cada prova. Os espíritos amigos podem sim nos auxiliar, mas eles jamais vão sobrepor a nossa vontade e a nossa liberdade. Então, aqui assim, mas se Deus sabe de tudo, ele sabe que o homem irá falhar ou ele vai passar numa prova. Então, qual é a necessidade de nós passarmos por essas provas? E aí a resposta é assim como o juiz não condena um acusado sem provas e também não condena pela possibilidade de cometermos um ato, assim como mesmo sabendo que irá passar em uma prova, você também não tem que fazer essa prova na escola, por exemplo, ou em qualquer lugar, é a mesma coisa. Então, a prova não tem por objetivo esclarecer a Deus de que nós temos o mérito de que somos capazes, porque Deus sabe perfeitamente o que valemos. Mas, em deixar o homem toda a responsabilidade de sua ação,
uma vez que nós temos a livre opção de fazermos ou não a prova. Então, tendo a condição de optar pelo bem e pelo mal, a prova tem o objetivo somente de nos colocarmos ante a tentação do mal e deixarmos a nós a resistência e para termos o mérito de passarmos. Então, aqui a questão do livre-arbítrio, podemos resumir de que o homem não é fatalmente conduzido ao mal. Os atos que pratica não estavam escritos. Os crimes que cometemos não são resultados de um destino pré-determinado. Nós podemos, como prova e expiação, escolher uma existência em que nós iremos nos sentir mais arrastado, inclinado ao crime, ao mal, seja pelo meio em que a gente se encontra, ou seja pelas circunstâncias em que estamos vivendo, mas sempre estamos livres para agir como queremos. Assim, o livre-arbítrio existe no estado de espírito, com a escolha da existência das provas, e no estado corpóreo, com a faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos aos quais nos iremos submeter voluntariamente. Então, cabe a nós nos educarmos, cabe a nós conhecermos as leis morais e trabalharmos arduamente para combater nossas más tendências. Então, aqui só para concluir, sem o livre-arbítrio, o homem seria apenas uma máquina. É isso que eu tinha para hoje. Maravilhoso, maravilhoso. Deu uma explanada muito boa, assim, pegou vários pontos. Eu só vi um vídeo outro dia que diz que os animais, eles vivem sempre no presente, né? Porque eles só pensam na satisfação através do instinto, do alimento, do carinho, da água, das necessidades físicas daquele momento. E o ser humano não, o homem, dizendo o ser humano, ele anda pelo passado, pelo presente, pelo futuro. Então ele tem que saber jogar, né? Tem que saber fazer escolhas através do seu conhecimento, da sua razão, né? Por todas essas questões, né? Mais alguém gostaria de falar alguma coisa, uma pergunta, um comentário? Estão todos caladinhos hoje. Todo mundo entendeu? Então, vamos passar para a nossa segunda parte do trabalho, né?